Seja muito bem-vindo ao Grego Bíblico. Nós vamos, nesta ocasião, tratar sobre os adjetivos. E eis a definição. São palavras que expressam qualidade e normalmente modificam o substantivo. Vejamos um exemplo. No português, nós temos como saber quais são os adjetivos. É aquilo que vai qualificar o substantivo. Temos aqui teto. Qual é o adjetivo? Alto. Teto alto, a gente observa aí que o alto deu uma qualidade ou qualificou o substantivo teto. Da mesma forma, nós temos os outros exemplos. Cachorros velhos, casas brancas, porta torta. Logo, velhos, torta, brancas e alto são os adjetivos encontrados nestas palavras que estão acompanhadas dos seus respectivos substantivos. Nós vamos agora, então, para o texto grego e vamos ver como é que funciona dentro da questão gramatical. O adjetivo, ele deve concordar com o substantivo em caso, gênero, número e exatidão, definido ou não definido. Quando a gente fala em caso, lembrando que eu trabalho com um sistema de 8 casos. Em relação à questão do gênero, pode ser masculino, feminino ou neutro. Número, singular e plural. Vamos ver, então, o uso dentro da língua koiné. Temos o caso atributivo, quando qualifica um substantivo. Caso predicativo, quando serve de predicativo do sujeito, implicando no verbo ser na tradução. A gente não localiza dentro do texto grego, todavia, na tradução, subtende e a gente vai fazer essa inclusão, sendo algo perfeitamente legítimo dentro desse processo de tradução. Temos também a forma substantivada. É quando o adjetivo não qualifica nenhuma palavra, mas ele vai funcionar como um substantivo. Pode ser dentro da questão ali sujeito, objeto direto, objeto indireto e assim por diante. Vamos ao primeiro exemplo. Nós falamos sobre 3 casos, 3 tipos de usos. O primeiro é o atributivo, que é justamente o adjetivo que vai qualificar o substantivo. Nós temos aqui 3 frases. A primeira delas, pistóis, doulos. Note bem, é um artigo definido. Pistóis vem da palavra fé, pistis, e doulos, escravo, ou comumente traduzido como servo. Como é que fica esta expressão, melhor, esta frase traduzida? O servo é fiel. O servo é fiel. Porque se fosse ao pé da letra, o fiel servo. Falta alguma coisa dentro da tradução e quando a gente converge para a nossa língua portuguesa. O servo fiel é o correto. É como a gente emprega em nossa língua. Depois dessa primeira análise, nós temos uma outra frase. Ho huióis, ho agapetóis. Note aqui que dois, nós temos dois artigos. Um artigo aqui, um outro artigo aqui. Ao pé da letra, ficaria assim. O filho, o amado. Mas você observa que não tem nexo quando a gente vai traduzir. E como é que fica? Vamos arrumar a frase. O filho amado. Note que, embora tenha 2 artigos,
Na tradução, você não vai fazer algo literal, porque senão fica realmente sem nexo e pode gerar uma certa confusão quando a gente lê ou ouve em nossa língua portuguesa. A terceira expressão aqui, dendron, dendron, agaton. Dendron, árvore, agaton, boa. E a gente traduz como boa árvore. Vimos o caso no uso atributivo, vamos para o uso predicativo. Nós temos agora aqui, lembrando que pistóis, theóis, aqui vem da palavra fé, mas aqui a ideia como adjetivo, no caso, ou no uso predicativo, se encontra no sentido de fiel. Ao pé da letra seria fiel o Deus. Como é que você traduz para o português? Deus é fiel. Deus está aqui, aqui está o artigo definido e o termo fiel no grego, pistóis. Note que você fez uma inversão, você ajusta na tradução e coloca Deus é fiel. Mas ao pé da letra, literalmente na sequência, está escrito fiel o Deus. Isso é para demonstrar como se dá um pouquinho nesse processo de tradução, que é algo complexo, é necessário conhecer tanto a língua grega, na questão gramatical, quanto a nossa, para poder fazer o ajuste necessário. Vejamos aqui um outro exemplo. Ho nomos hagios. Nomos é lei, hagios, santo. Como lei aqui é feminino, você vai fazer uma tradução, você não vai colocar assim, o lei santo. Não, você faz aquela concordância. A lei é santa. Por quê? Dentro do uso predicativo, mesmo não tendo um verbo de ligação, mas vou dizer assim, o adjetivo qualifica um substantivo formando uma oração e necessita de ligação. Aí subtende, dentro do texto Koine, que tem esse verbo de ligação, e na nossa tradução a gente, vou dizer, inclui, e nesse sentido a gente não está acrescentando nada, a gente apenas está trazendo o sentido gramatical da expressão que está sendo analisada. E fica a lei é santa. Porque não teria sentido você falar a lei santa, porque o uso aqui é de predicativo. O terceiro exemplo do uso predicativo é este aqui, ó. Agion, to, onoma, autu, autu dele. Vejamos bem. Hagion, no caso aqui, como adjetivo é santo. To é um artigo que define. Onoma é nome. E autu se refere a ele no sentido dele. Ao pé da letra ficaria assim: santo o nome dele. Mas, como se trata de um uso predicativo, conforme nós colocamos aqui, está em destaque na cor vermelha, subentende e necessita um verbo de ligação. Por isso, a gente traduz santo é o nome dele. Eis aí o verbo de ligação é. Vamos para o último caso, que é o uso do substantivo, que é aqui chamado substantivado ou independente. Vamos então a esses dois exemplos. Vou ler aqui devagarzinho. Nós temos aqui, ó, procelton. Procelton. Aqui, autu, roi,
tifloi. Vamos entender, então, aqui. O autor, no caso, lembra aquele autor, aqui é autor, mas a ideia é de ele, né? Vou dizer assim. E você traduz literalmente, o cego veio até ele. Prosauton, autor, foi e floi. Ou seja, o cego veio até ele. É um caso, vou dizer assim, à parte que a gente precisa, naturalmente, conhecer um pouquinho esse elemento gramatical. Tem um texto bastante conhecido, é uma parte dele. Alá, Isai, digo, Alá, Isai, Remais, Apó, Tu, Poneru. O que significa aqui? O que está aí grafado. Mas salva-nos do mal. Esta é a tradução. E no caso substantivado, o adjetivo não qualifica ninguém, ele mesmo funciona como substantivo. Tem aqui um exemplo de casos nominativo, singular, genitivo também no singular e nominativo plural. Vejamos aqui para fecharmos este vídeo. Caso masculino, Ró, Hagus, Adelfóis, o santo irmão. No feminino, Re, Hagia, Adelfê, a santa irmã. No caso neutro, To, Hagion, Tecnon, a santa criança. Este é o caso nominativo. Esse caso nominativo geralmente está associado com a questão do predicado, o sujeito na oração, etc. e tal. Já o caso seguinte, que é genitivo, ele vai indicar posse. E a posse a gente vê nessa expressão tu, e a terminação termina igual, ó. U, u. Desta maneira nós temos tu, ag, agio, adelfu, do santo irmão. No caso masculino, genitivo, do, é o caso aqui indicando a posse, do santo irmão. Teis, agias, adelfeis, da santa irmã, tu, agio, tecno, tecno, da santa criança. E o caso nominativo, desta vez no plural, hoi, hagioi, adelphoi, os santos irmãos, hai, hagiai, adelphai, as santas irmãs, e por fim, ta, hagia, tecna, as santas crianças. Fiquemos com essas observações no tocante aos adjetivos no grego koine.